O valor que nós gastamos para a viagem da Turquia seria o valor que nós pagaríamos de dentista aqui na Irlanda. Se meu marido ver esse vídeo, ele vai falar que eu estou errada. Mas nas minhas contas e na minha cabeça, foi isso que deu certo. E foi a comparação que eu fiz. Primeiro que nós dois precisávamos ir no dentista. E todo o valor que eu pesquisava de dentista, eu multipliquei por 2. Então, eu pesquisei uma clínica em que umas brasileiras me indicaram, que era uma clínica no qual havia dentistas, que o atendimento, higiene, qualidade de serviço era o mais próximo do que nós já estamos acostumados no Brasil. Primeiro que nós teríamos que pagar consulta. Então, 60 euros, tem que multiplicar por 2. Nós teríamos que fazer um raio-x completo da arcada dentada, que para ver estrutura óssea, raiz, etc, ver se tem cárie e enfim. 195, então tem que ser multiplicado por 2. A plaquinha, a minha plaquinha estava quebrada e a plaquinha dele ele queria trocar, que é a plaquinha de bruxismo para nós dormirmos, era a partir de 600 euros. Então, multiplicado por 2. E eu tinha que refazer uma obturação, seria de 120 a 200 euros. E a questão da limpeza, que daí eu fiquei na dúvida aqui no site qual seria, mas seria tanto pro Lourenço quanto pra mim, mas seria em torno de 50 a 90 euros. Porque eles têm vários tipos de limpeza, sendo que a mais simples, eles usam aquela escovinha, né, deles, com flúor e etc. E passa fio dental, essa é a limpeza. Não tem remoção de placa, não tem verificação de cárie, nem nada. Então, foi uma conta simples por cima do que eu achava que deveria ter feito. Que nós deveríamos fazer. Mas chegando lá na Turquia, pelo menos pra mim, eu vi que precisava fazer mais algumas coisas, como a remoção da contenção, que eu tinha na arcada dentária aqui embaixo, e a plaquinha pros dentes de baixo. E no fim, devido ao preço, que estava muito mais barato do que aqui, eu acabei fazendo 2 plaquinhas pra parte de cima, então eu saí de lá com 3 plaquinhas. Então, pensa se fizesse isso aqui. Ia ficar exorbitante de caro. E vamos ver os gastos aqui o gasto grosso, digamos assim, que é o estacionamento pro carro lá em Dublin, 4 noites, o transfer, né, na chegar na Turquia pro hotel, passagem pra nossa família, que nós somos em 4, mas na verdade a gente paga 3 passagens inteiras e uma taxa pra neném, e tinha bagagem de 8 quilos inclusa e bagagem de mão pra todo mundo, né. E também poderia levar um carrinho por criança. Um carrinho, né, o stroller. E 4 noites no hotel de 4 estrelas. Então, deu 95,34 do estacionamento, 71,21 do transfer, 1.052 das passagens, 600 do hotel. Isso sem contar a alimentação e sem contar os passeios que nós fizemos. Então, fazendo a soma dos valores que nós gastamos, o valor bruto, né, digamos assim, ficou 1.818,55. E os valores dos serviços que supostamente eu achei que nós deveríamos ter feito aqui na Irlanda, sem contar os excessos que eu acabei fazendo lá na Turquia, ficaria em torno de 2.010 euros. Então, assim, é uma diferença muito grande. O Lourenço falou assim, é que você não colocou comida, não coloca os passeios, não colocou a locomoção. Ok, mas mesmo assim, se a gente comparar os valores só de dentista, eu acho que o valor de uma plaquinha que nós pagaríamos aqui foi o valor que o Lourenço pagou pra mim, pra ele ser atendido lá. Sem falar que a clínica é excelente, o atendimento excelente. Nós ficamos num hotel próximo a essa clínica, o que facilitou, porque a gente deu prioridade, né, para o dentista, para depois fazer parte de turismo. E por que eu falei, né, que ele é um hotel muito bom e etc? Porque logo em frente a ele tem o próprio hotel tem um hospital, e eu não sabia, chegando lá o Lourenço que me falou. E assim, o hotel também maravilhoso, e a gente, assim, ficou chocado com o preço que nós pagamos, que a gente fez pelo Booking, a reserva, e chegando lá a gente viu os preços, assim, 3, 4 vezes mais caro. Até falei pra ele, você já pagou ou você vai deixar eu pagar aqui? Ele, não, já paguei. Eu falei, você viu o preço que tava lá? Ele, pois é, eu tô até preocupado porque eu não encontrei um cartão. Eu vi que tá pago, mas eu não sei qual cartão que foi. Mas no fim deu tudo certo, era o valor mesmo que a gente tinha pago pelo Booking. E o dentista, como nós encontramos o dentista? O Lourenço fez uma pesquisa simples no Google e o primeiro que apareceu foi o dentista que nós fomos, o Dent Spa, e mandou mensagem. E desde a primeira vez que mandou mensagem, atendimento super rápido, super atencioso. Fizemos uma ligação de vídeo no qual ela... uma ligação normal, no qual ela perguntou sobre mim, sobre o Lourenço, o que a gente queria, o que a gente esperava, e pediu fotos, né, ela instruiu como é fazer as fotos, pra ela fazer uma pré-consulta, e aí fez as fotos, mandou as fotos, já no dia seguinte ela mandou o que precisava ser feito com base nas fotos, mas que talvez no dia, quando fizesse o raio-x e a dentista olhasse, teria que fazer outras coisas, que foi no meu caso o que aconteceu, né, que a gente teve que tirar a contenção e fazer a plaquinha pro dente de baixo. E, assim, desde o primeiro momento, um atendimento de qualidade, cadeira de massagem, enfim,
Tinha lá café à disposição, um chai à disposição, frutas à vontade, tinha espaço pra Maria Cecília brincar. Então, assim, maravilhoso, maravilhoso. Vou responder algumas perguntinhas da caixinha que eu deixei lá no Instagram. Que primeira pergunta é: as meninas estranharam o clima diferente? Não estranhou. Por mais que a bebê sofra um pouquinho no calor, que ultimamente tem feito calor aqui na Irlanda, devido ao verão, a gente é a segunda onda de calor, tá muito gostoso, mas a neném estranha. No entanto, a gente foi preparado, né? Roupinhas leves, comprei um ventiladorzinho pra colocar grudar no canguru, vou ficar segurando pra ela. E lá, os locais que nós fomos, sempre arborizado, exceto pela praça lá de. Esqueci o nome da praça, mas é onde fica a Raja Sofia, a Mesquita Azul, e tem essa praça no meio que eu esqueci o nome, que é super histórica, que agora fugiu o nome. Lá tem menos árvore, porém tem água, tem um chafariz, etc. Mas mesmo assim, foi o lugar mais quente que a gente achou, que a gente ficou ali. O resto foi só lugar arborizado, que nós passeamos e fomos, né? Então, assim, não estranhou muito, não. A gente sofreu um pouquinho, porque uma carrega aqui, enfim, pega mochila, enfim. Passeio, cultura e custos. Nós achamos muito barato. Os passeios foram um pouquinho caros. Eu lembro que tinha passeio, eu não lembro exatamente quanto que nós pagamos em cada passeio, mas nós pagamos para visitar a cisterna, nós pagamos para visitar a Rádio Sofia e nós pagamos o passeio de iate, que era 2 horas e meia de passeio, tinha snacks, tinha o chai à vontade, que não foi tão à vontade, porque quando eu vi falou que já tinha acabado, enfim. Com um stopover na Ásia. Eu não lembro quanto, eu sei que o barco foi algo assim, acho que foi 30, 25, uma coisa assim por cabeça, não lembro agora. E os mais caros foi da Rádio Sofia da Cisterna, que foi um tour guiado, né, com a pessoa falando, explicando, etc. E a cultura, a gente ficou com muito receio por conta de vestimenta. Falaram pra gente que não tem que ficar de olho, né, na mulher, nas meninas, porque, né, não pode deixar separar, quando vier alguém, não deixa vir perto, segura a mão, etc. Cuidado, blá, blá, blá. Questão da vestimenta, não pode mostrar muita pele, eles ficam olhando a mulher. Olha, aí devido a esse medo, eu só fui com camisa de linho e calça de linho e sapatilha, e nem o pé tava querendo mostrar. E levei um lenço pra amarrar no cabelo já, que eu nem falei, se não der tempo de comprar, né? Eu já tenho cabelo sempre amarrado, tentei cabelo amarrado. Aí depois, quando eu vi que tava, tipo, todo mundo normal, a questão da vestimenta só realmente foi pra entrar na mesquita. Que você não pode ficar com os ombros, pele, roupa até, né, o joelho. Homem é mais tranquilo, só o cuidado mais é com a mulher. Super de boa. E pelo fato da gente estar com o bebê, onde a gente passava, a gente era muito bem atendido. Tinha fila preferencial. Coisa que eu não tô muito acostumada aqui na Irlanda. Se você vai estar com criança, com bebê, as pessoas na fila do mercado, essas coisas, então, tipo, normal, você não tem preferencial, você não tem preferência a passar em lugar nenhum. Exceto no estacionamento, que eu já percebi que tem estacionamento pra família, né, com criança. Mas de resto, não tem preferência em lugar nenhum, a não ser o bom senso das pessoas que estão ali em volta e deixa você passar na frente. Mas lá na Turquia, não. Em qualquer fila que a gente pegava, onde a gente passava, eles adoram criança, assim, bebê, de uma forma. Nossa, eu nunca tinha visto até então. Tudo eles fazem gracinha, e ainda mais a Maria Tereza, nossa, ri pra tudo. Nossa, eles, assim, se derretiam, tanto homem quanto mulher. Todos, todos, todos. E um amigo do Lourenço, que é turco, ele já havia falado isso, que eles amam criança, enfim. E a questão da cultura, eu achei tranquilo, até então nós não aprofundamos tanto, né? Mas a culinária, olha, amei, 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 amei. E ficou muito lugar que eu gostaria de ter ido e nós não fomos por falta de tempo. Queria ter ido passar um dia na Capadócia ou fazer o passeio de balão Lourenço, porque não teria coragem por conta das meninas, mas acho que só ali de poder ir e assistir os balões já é uma experiência incrível. Tinha alguns jardins que eu gostaria de ter ido também lá em Istambul. Nós não conseguimos ir por falta de tempo. Teve alguns restaurantes com vista para pôr do sol, essas coisas que a gente não conseguiu ir. Então, assim, é um lugar que eu gostaria de voltar novamente para fazer o restante dos passeios. E talvez com as crianças um pouquinho maior, antes dos 5 anos de idade, porque daí já fica um pouco mais barato, porque geralmente as coisas são pagas ali a partir dos 5 anos, então se a gente for antes, é melhor ainda que daí as crianças não precisam pagar. Aí, outra pergunta. O que achou da comida? Preços. Comida, como eu falei, maravilhosa, culinária excelente, preço depende de onde você ia. Se era próximo de lugar turístico, um pouco caro. Mas na hora de converter, eu sei que a gente comeu muito bem. E um ponto que que eu observei, geralmente quando a gente sai aqui na Irlanda, a gente não come carne, porque é muito caro. É tipo um prato é 35 euros, 45 euros. E lá não. Esse valor, quando foi o valor total da nossa refeição, digamos assim. E a gente comeu muito bem. Teve um restaurante em específico que a gente tava vendo o que as mesas do lado estavam comendo e a gente falava, e o garçom não falava muito inglês, a gente quer aquele. Aí veio, aí assim, deu vontade de comer mais. A gente quer aquele. E pedia, no fim, assim,
a gente comeu uns 3 ou 4 pratos. E deu mais ou menos sempre esse valor, sabe? A gente comia super bem. O que achou da segurança? Super tranquilo. Não vi nada demais, não passei por nenhum tipo de experiência assim traumática, alguma coisa ruim. O que eu vi bastante, que a gente viu bastante, foi acidentes de carro batendo um no outro, porque o trânsito lá é um pouco caótico. Mas de um modo geral, me senti super segura, especialmente por estar com criança, então assim, achei super tranquilo. Não andamos muito à noite, fizemos um passeio, só andamos no primeiro dia à noite, porque foi o que a gente percebeu que foi bom, só que a gente não conseguiu repetir nos outros dias, que a gente saiu de manhã, voltou, almoçou, voltou pro hotel, todo mundo descansou, principalmente as meninas dormiram, e a gente saiu de novo. E aí a gente conseguiu ficar até a noite. Coisa que, né, ficou até gravada na minha memória de fazer isso nas próximas viagens, caso eu queira aproveitar a noite. E principalmente que eu fiquei um pouco sentida que eu queria ter visto o pôr do sol, porque a todos os vídeos e imagens que eu vi, o pôr do sol de lá parece que é, tipo, incrível. Mas sim, achei super seguro. Pelo menos os locais que a gente andou e tudo mais. Outra pergunta. O que acharam dos valores? Hospedagem, alimentação, atrações e souvenirs? Souvenirs, eu quase não comprei, quase não vi preço. Eu comprei um pin da bandeirinha de lá, que eu coleciono as bandeirinhas pra onde a gente vai, e comprei 2 copinhos de chai. E nós fomos no mercado, compramos bolacha para as meninas, comprei uns chás de lá e, assim, achei o preço super ok. Achei Ah, e um lenço. O Lenço comprou um lenço pra mim e pra mãe dele, que diz que é de seda. Eu acredito que seja de seda mesmo, que o material é muito bom. Quando você toca no tecido, né? E aí a gente comprou lá no bazar. E lá realmente tem que, se você for bom de pechinchar, lá é o local pra você pechinchar. Parece que teve o primeiro momento lá quando o Lourenço foi pechinchar, eu falei, você não paga o primeiro preço, tem que pedir um desconto. O cara até riu. Aí eu não sei se riu de ironia, tipo assim, o cara tentando dar um desconto e não foi tão desconto. Mas essa é a dica que a gente dá, nunca paga o primeiro preço. O que mais te marcou? O que mais me marcou foi o passeio de barco. Foi, assim, incrível ver Istambul pelo mar, realmente. A gente foi uma dica do amigo do Lourenço, que mora lá, né? Que é de lá. E incrível, incrível, incrível. O mar tem uma cor maravilhosa. É uma coisa que eu gostaria de voltar para ir lá, para ir para as praias de lá, que é incrível. Parece ser incrível, né? Depois eu fui ver vídeos e imagens. Algum perrengue de viagem? Ah, que viagem com criança que não é perrengue, né? Lidar com o cansaço, não só nosso, mas das crianças. A TT foi tranquilo, né? Que quando tava cansada, tava ali no colo, dormia. Mas a Maria Cecília, que ela já consegue se expressar um pouco mais, teve suas crises de choro, digamos assim, de chorar incessantemente. Teve uma noite, eu acho que no hotel que aconteceu isso. E de chorar de cansada e às vezes não saber se expressar. E devido a tudo novo que tá acontecendo à sua volta, ela não come direito. Então, assim, ela realmente viveu a paz de pão, de suco de laranja e banana. Foi isso que ela comeu. Uma coisa ou outra ali que eu não lembro direito que ela comeu foi o pão pita, que tinha um recheio de carne com queijo. Acho que ela experimentou só um pouco, mas não comeu muito. Maridão ficou muito estressado. Essa pergunta foi ele que fez. Ficou. Ai, como ele me. O Lourenço é igual uma criança. Você tá cansado, se estressa, você tá com fome, se estressa. Então você tem que manter ele sempre alimentado entre um passeio e outro e sempre achar um banco, uma cadeira pra poder descansar. É isso. Eu acho que daí ele fica feliz. Foi tranquilo com criança? De modo geral, foi tranquilo, sim. Foi uma viagem tranquila com criança. Exceto pelo avião, na volta, a gente teve um atraso lá de 45 minutos, eu acho que teve um problema no ar-condicionado, eu não lembro direito. Mas a gente teve que ficar dentro do avião, dentro do avião, parado ali, esperando quase uma hora, no calor, com criança. Foi um pouco difícil. Mas, no final, eu não lembro se a Maricília dormiu e a Neném também dormiu, mas demoraram um pouco devido ao calor. E inclusive, gostei muito da aviação, a Turkish, muito boa, atendimento muito bom, comida muito gostosa. Ofereceram almoço, né, nos horários que a gente foi. Então é isso. Eu acho que é isso, do modo geral. Os lugares que nós fomos, eu não coloquei marcação nos vídeos, igual eu fiz no vídeo de Londres, porque, nossa, foi um vídeo muito longo e eu fiquei com muita preguiça de editar. Mas os lugares que nós fomos, que foi, além do dentista, né, foi o que mais marcou, foi os 2 mercados que tem lá de especiarias, que não, eu achei bem pequeno, ou a gente não soube andar ali direito. O bazar, né, onde tem bastante coisa lá, que tem os cacarecos de levar pra casa, as coisas de decoração, etc. Que inclusive tem um restaurante lá dentro que é daquele famosinho lá do sal que faz assim, que nem a gente achou lá por coincidência. E a gente não conseguiu, acho que nem andar nem metade do mercado, porque realmente é muito grande. Eu achei incrível o quanto de coisa que tem. Agora toda blogueira, toda influencer que for lá e depois de lá vir com alguma bag, alguma coisinha, algum acessório de grife, eu vou ficar meio desconfiada, porque olha,
É incrível o quanto é perfeito os negócios. Vem na caixa, vem na embalagem, vem tudo, 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 tudo. Quase que eu ganhei um cinto da Celine, quase. Mas eu fiquei, depois fiquei meio assim, aí a Lourenço, nossa, muito caro pra um cinto, não sei o que. Eu falei, cara, é o preço cheio, né, que você não viu ainda quanto que é, mas tá bom. E ele queria uma mala da, esqueci, da marca Riwana. Ai, não lembro. Sei que é uma mala caríssima. Uma marca que, tipo, a Silva Braz e a Maria Braz têm. Que realmente a mala é muito linda. E eu vejo que é uma qualidade, né? Etc. Caríssimo, caríssimo. Era 500 euros, eu acho, a mala. Uma mala média. Fibra de carbono, blá, 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 mas, né, enfim. Mas com certeza, quem olhar pra gente andando com a mala daquela, fala assim, aquela ali não é verdadeira, não. Que uma mala daquela nova é o preço de um carro que a gente paga aqui. É, acho que é. Enfim, uma nova original, né? O que mais que a gente foi? A gente andou bastante, a gente andou de táxi. O táxi lá a gente achou muito barato. Nós fomos no mercado lá, o Carrefour. Não achei muita coisa interessante, mas o que eu queria comprar, eu comprei, que foi as bolachinhas pra Maria Cecília, barrinha de cereal, chiclete, pra nossa viagem, fruta e os chás que eu queria. Recomendo muito ir na cisterna, é bem legal. Assim, é só ver água e colunas, mas assim, é muito lindo ver a arquitetura, sentir a atmosfera. E eu não sabia o quanto Istambul é rico em história. Eu fiquei assim, boca aberta. Depois que a gente chegou, o Lourenço a gente foi assistir alguns documentários no YouTube sobre, né? E eu falei, nossa, quanta coisa passou ali, quanta coisa aconteceu. Porque primeiro que eu fiquei curiosa, porque na Hagia Sofia tem, né, mosaicos e tudo mais de Jesus Cristo, né, de Deus, da Maria, etc. E é uma e hoje tem outra religião ali dentro. E aí eu queria saber o que que aconteceu, né? E a Constantinopla, lembrei o nome da praça ali. E tem três antiguidades naquela praça que a gente passou, mas eu passei e eu falei, nossa, não sei o que é isso. Que é tipo um negócio pontiagudo, um negócio que é um ferro assim, que era três cabeças de cobra, aí eu depois fui ver, né, uma tá lá, em Londres, no museu, nem sei por que tá lá, o outro se perdeu e o outro tá lá ainda. Aí tem um, uma estátua lá que eu esqueci de quem que é agora, que dizem que embaixo tem um pedaço da cruz que Jesus Cristo foi crucificado, que é a mãe desse cara que tá lá nessa estátua, que levou pra abençoar a, o quanto ele era do império ali, etc. Eu não sou boa em contar história, não lembro muita coisa, mas pesquisem, se você tiver a oportunidade de ir para Istambul, pesquise antes, você vai ver o quanto é. Ah, teve das cruzadas, teve uma das, acho que a quarta ou terceira, não lembro. Aconteceu lá. Então, assim, muita coisa se destruiu no decorrer do tempo devido às guerras e brigas que teve lá, enfim. Mas muita coisa ainda tem preservado. Então, assim, lindo, 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 lindo. Super recomendo. Maravilhoso. Gostei muito da experiência e espero ter a oportunidade de voltar com as meninas um pouquinho maior, principalmente a TT, né, estiver andando, alguma coisa assim, pra ver Istambul à noite, ter mais experiência com as meninas, conhecer outros locais. E é isso.